Cadê ele? Foi lá fora. Oi, posso falar, Marcelo? Seu microfone. Estou presente aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, Eduardo Suplicy, grande vereador, que foi um grande senador. Boa tarde a todos que estão participando aí. Muito obrigado por dar esse espaço de voz. A gente chegou em última hora. Não só, a gente foi comunicado muito em cima e eu até gostaria de reforçar que tudo que envolvesse motofretistas, entregadores, que colocasse o nome da AMA-BR, que é a Associação dos Motofretistas de Aplicativos e Autônomos do Brasil. A gente está bem engajado e gostaríamos de estar participando de todo tipo de assunto que for referente a essa categoria. Primeiramente, eu gostaria de começar pelas notas mentirosas que essas empresas de aplicativos soltam, dizendo que estão fazendo isso e aquilo, que estão dando álcool gel e que estão fazendo, reabastecendo o pessoal. Na realidade, eles só fizeram uma vez para que dessem uma resposta para a mídia de que eles estão fazendo. Eles mandam links para os clientes contando uma história diferente das que os entregadores estão se mostrando insatisfeitos, né? Então, quer dizer, essa greve, tanto a greve que aconteceu, a AMA-BR não participou, porém apoiou totalmente. Por quê? Porque a gente não quis participar para não ficar como uma entidade é a culpada por aquilo. Na realidade, a gente quis mostrar que a força do entregador e a indignação dele, mostrando que é ele próprio. Então, a gente achou que era muito oportunismo qualquer entidade querer liderar esse movimento. Teria que partir da própria profissão, onde os entregadores mesmo mostrassem. Então, é impossível que nessas notas de esclarecimento, todos os entregadores do Brasil estão mentindo. Então, só as notas de esclarecimento deles que são verdadeiras. Então, essa é a primeira situação que eu queria colocar. Na pandemia, eles não reabasteceram a gente, foram dar material para a gente um mês e pouco depois do começo da pandemia, e o entregador ele pode deixar de ser uma ferramenta que auxilia na proteção para evitar a propagação desse vírus, mantendo o isolamento social, e ele pode se tornar um vetor de transmissão desse vírus sem os equipamentos necessários, sem os EPIs dele. Então, dentro dessa situação, eu coloco que esses aplicativos precisam ter mais responsabilidades, e o que a gente pede aqui, como associação, é que seja valorizado o serviço, que aí a gente pode comprar o nosso EPI, a gente pode almoçar onde a gente quiser, a gente pode tomar café onde quiser, e a gente pode fazer o nosso serviço de forma autônoma mesmo, né? Então, falando sobre a não presença desses aplicativos, é apenas uma tática para eles saberem o que a gente está discutindo, para próximo eles virem com tudo pronto já para se defender do que a gente está falando. Sobre autonomia, eu não sou contra a CLT, eu acho que o aplicativo que se encaixa como CLT, que ele se comporta como uma CLT, ele tem que ser seletista. Agora, o aplicativo que for autônomo, que hoje não é nenhum, ele tem que se comportar como autônomo. E aqui a gente busca com o desenvolvimento do entregador para ele passar a se comportar como autônomo, e inclusive ele saber o quanto que ele tem o quanto que ele precisa ganhar, o quanto que ele tem de custo, o quanto que é a depreciação da ferramenta dele, porque hoje ele usa o dinheiro da depreciação como se fosse ganho. E na hora dele comprar uma moto nova, um capacete, uma jaqueta, um celular ou qualquer outra ferramenta que ele utiliza no dia a dia, ele acaba não tendo esse dinheiro. Por quê? Porque ele usou o dinheiro da depreciação achando que era lucro, e não era. Então, um ponto que a gente está desenvolvendo, inclusive estamos fechando parceria com o Sebrae, para desenvolver a autonomia desse pessoal, e aí sim, cada um saber cobrar o valor do serviço da forma como lhe convém, como cada um quer receber, e assim poder ter mais pressão, fazer mais pressão em cima desses aplicativos. Porque hoje esses aplicativos estão num limbo jurídico, onde eles ficam em cima do muro, que eles falam que não é CLT, mas se comporta como é CLT. Fala que é autônomo, mas não dá autonomia para a gente. Então, é esse ponto que eu gostaria de frisar, que a gente exige aqui uma tabela de preço mínimo para todos os aplicativos formada pela gente. A gente sabe que vocês, como governantes, não podem interferir nessa relação,
mas eu quero fazer o pedido aqui de que vocês ajudem a gente a ter diálogo com essas empresas que hoje fazem igual estão fazendo aqui, não estão respeitando essa casa, não estão respeitando a casa do povo e não estão vindo aqui dar a justificativa deles. Então, outra situação é o reajuste anual. Desde 2013, são 7 anos que não tem reajuste anual. Toda a inflação está caindo no bolso do entregador. Aquela entrega barata ou de graça é paga com muito sacrifício com a nossa vida, às vezes, muitas vezes na nossa vida. Então, a gente vê assim, vereador Eduardo Suplicy, a gente vê o entregador, primeiro, deixando de comer, de almoçar para poder comer lanche, para poder economizar um dinheiro, às vezes nem come. Segundo, ele deixa de colocar uma peça original na motocicleta dele, ele começa a colocar peça paralela e, às vezes, fazendo até gambiarra porque ele não tem dinheiro para manter. E, terceiro, ele começa a trabalhar uma alta jornada para poder ganhar aquilo, e aí já complementando. Não mudou a figura que era antes. Antes, quando a gente estava no CLT, não era muito diferente. Só mudou a coleira, o cachorro é o mesmo. A exploração vem de muito antes. Então, eu gostaria de deixar bem claro para vocês que após ele começar a trabalhar altas jornadas, ele começa a correr para poder ganhar o que ele ganhava. E não tem outro resultado a não ser acidente. Uma pessoa que está mal alimentada, correndo com um veículo que está depreciado, a pessoa está com, como é que fala? Trabalhando altas horas e correndo. E aí o que acontece? Ele paga para trabalhar, porque às vezes o aplicativo que induz ele a correr, o aplicativo dá tempo para ele chegar até determinado local, e aí o aplicativo induz ele a correr. Então, isso não tem outro resultado a não ser acidente. Tanto que a gente pode ver que durante a pandemia, todo tipo de acidente de trânsito caiu, mas o de entregadores aumentou. É o único que aumentou e batendo números que há muito tempo não se via. E falando sobre os bloqueios, eles não dão chance para o entregador se defender, eles não falam qual é o motivo que o entregador foi bloqueado, e isso é totalmente injusto, e queremos o reforço de vocês aí, porque a gente está precisando de ajuda. E, por último, eu gostaria de colocar aqui que eu fui fazer um serviço da Rappi só para ver como é que era. Cheguei até o local, me desloquei até o local, fiquei até o local. No local lá estava fechado. Eu peguei, relatei, demorei bastante tempo para ter uma resposta. Relatei que o local estava fechado, pediram para me tirar foto, eu provei tudo. Quando eu terminei a entrega, eles colocaram uma dívida, que era o que o cliente ia gastar, eles colocaram para mim. Eu estou devendo aquele dinheiro como se eu tivesse roubado aquela mercadoria. E aí, para mim tirar essa dívida das minhas costas, eu tenho que ir até uma base deles, que fica 15 quilômetros, e eu tenho que esperar 1 hora lá para ser atendido. Então, ou seja, onde eu falo para vocês é que, assim, eu não ganhei 1 centavo por essa corrida. Eu não ganhei 1 centavo. Eu sou entregador há 19 anos. Há 19 anos. E a nossa diretoria é formada por entregadores. Nós sabemos do que estamos falando e a gente nunca viu algo tão injusto. Então, algo precisa mudar. A gente está aqui fazendo a parte da autonomia, a gente está cuidando dessa parte da autonomia, mas a gente defende que o aplicativo que se comporta como CLT, ele tem que ser CLT. O que não dá é para esses aplicativos ficar em cima do muro. Ele fica em cima do muro hoje, ele não leva... não é punido de lado nenhum. Inclusive, a gente foi no PROCON para denunciar, como clientes também. Então, assim, eu gostaria de ficar à disposição para que futuras conversas a gente possa colaborar também, beleza? Muito obrigado pelo espaço de fala. Muito obrigado, Gringo, pelo seu depoimento importante. Agora,